Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao canal Cloy, uma transposição de suportes do impresso para o audiovisual. O nosso poeta convidado de hoje é Alan Jones. Alan, residente hoje em Aracaju, é natural de Lagarto, uma cidade do interior do estado de Sergipe. Alan é fruto da cena de slams que tomou conta da poética das periferias país afora, mas tem ampliado já há um tempo a sua atuação para o livro e para a música. É um dos fundadores, letrista e vocalista da banda Madame Javali, que desfila ácidas críticas contra a idiotia nacional. Aquele que reza macumba é macumbeiro. Aquele que reza que bate macumba. Aquele que reza macumba é macumbeiro. Aquele que reza que bate macumba. Está agora no prelo, com o livro Areia para Engrenagens, que reúne textos de seus livros independentes anteriores a novos poemas. A poesia de Alan é um tijolo na vidraça da nossa hipocrisia. Com vocês, Alan Jones. Bom, Alan Jones é um escritor sergipano, nascido em 1990. Eu tive uma trajetória desde muito cedo de um interesse assim pelas expressões humanas. Então, se há alguma coisa de essência que eu poderia dizer que eu sou, que tem resistido em mim, algum desejo que o tempo passou e continua insistindo, é o desejo e o interesse pelas diversas formas de expressão humana, sobretudo a expressão artística. Então, eu tive uma passagem pelo teatro que foi muito importante para mim, que eu carrego comigo até hoje, que me auxilia muito na minha escrita, que acredito que seja a escrita de um corpo presente. Tem um trabalho com a oralidade que é muito forte no que eu faço. Então, tem um trabalho com a música também, tem uma banda de spoken word chamada Madame Javali, onde a gente investiga diversas maneiras de fusão entre a literatura e a música, né? Algo que é experimentado há milhões de anos, mas que não se esgota, eu acredito. Então, independente do que eu faça, eu acho que se houver alguma essência, essa essência é o interesse pelas expressões humanas, sobretudo a expressão artística. As pessoas se expressam de determinadas formas, de diversas formas, o tempo inteiro, e podem escolher a forma como se expressam, até mais de uma. No entanto, aqui eu escolhi de forma predominante, foi a arte. Bom, a cena cultural aqui em Sergipe, eu acredito que não seja tão diferente de outros estados que
geograficamente ficam longe dos centros financeiros do país, né? A gente tem uma dificuldade imensa de conseguir suporte de política cultural, política pública para a cultura. Tem muita dificuldade de subsídio, né? De apoio mesmo, e é muito necessário, se você faz arte no Brasil, que você tenha esse subsídio do Estado, porque a valorização ainda é bem precária, de forma geral, assim. Isso significa dizer que algumas pessoas elas estão condenadas a parar de fazer o que fazem. Algumas pessoas elas têm privilégios, né, sociais, financeiros, e esses privilégios eles permitem que elas continuem ali insistindo de uma forma mais leve. Só que outras pessoas não têm esses privilégios, não têm dinheiro, precisam de pagar aluguel, de, enfim, comprar comida todo mês, criar o filho, e essas pessoas elas acabam sucumbindo. Então é aí que deveria, no caso, entrar esse suporte do Estado que não existe. É extremamente precário. Então, muita gente talentosa, muita demanda de arte, né? Muita demanda de arte, muita gente talentosa e efervescendo ali, criando, apesar dos pesares, falta, obviamente, um pouco mais de suporte para que essas pessoas consigam produzir de fato, né? Se profissionalizar. Então eu espero que isso mude, assim, mas de modo geral a cena é essa. Bem, eu acho que o poeta completo, um poeta pronto, no caso, é o mesmo que um poeta morto. Porque aí, literalmente, ele vai estar ali finalizado, né? Ele vai ter terminado toda uma trajetória de experimentação. Enquanto vivo, se for do interesse dele, essa trajetória ela não tem um fim outro que não seja a morte física. A possibilidade de expressão ela é infinita, a possibilidade de criação ela é infinita, então é isso. E desse ponto de vista, eu pretendo não ser tão cedo um poeta pronto e um poeta completo. Não é uma pergunta fácil. No entanto, eu posso dizer que posso fazer uma alusão, por exemplo, acho que um poema pode tanto quanto um copo de água contra o capital. Ninguém é ingênuo a ponto de achar que vai com um copo d'água todos os dias num banco, digamos assim, uma agência bancária, vai ficar jogando o copo de água lá, e isso em pouco tempo vai diminuir o acúmulo de riquezas e vai acabar com os bilionários e vai, de certa forma, diminuir as desigualdades. No entanto, se você para de tomar todos os dias esse copo de água, você vai ficar com sede e vai morrer de sede, vai morrer desidratado. Então você vai estar morto. Então, de certo ponto de vista, é inútil você jogar um copo de água todos os dias numa agência bancária para tentar acabar com o capitalismo. Só que se você parar de beber água, você vai morrer. E morto ninguém atira em ninguém. Morto ninguém é capaz de levantar um argumento, um embate político ou de utilizar instrumentos que tenham eficácia na modificação das coisas do mundo. Então, eu penso que é isso. É essencial a água. No entanto, você não vai atirar água no oponente, né? Você vai beber. Então, de certo ponto de vista, a literatura, para mim, do meu ponto de vista, no caso, ela tem uma função imprescindível de manutenção da minha sanidade, manutenção do meu desejo de continuar vivo, manutenção da minha saúde, da minha vida. Não consigo parar simplesmente de consumir literatura, de consumir arte de forma geral. Então acho que esse é um pouco o papel da arte. Ela pode tanto quanto a água contra o capital. Ela é
imprescindível. No entanto, você não vai atirar um livro de poema, né, num banco e achar que aquilo ali vai resolver alguma coisa. Bem, vou ler agora um poema inédito que vai estar no meu novo livro, que se chama Areia para Engrenagens. Esse poema se chama Não há rituais para os que furtam. Não há rituais para os que furtam, não há rituais para os que falham, para os que preferem não ir adiante. Não há rituais para os veteranos de uma guerra perdida, os que se esconderam. Não há rituais para suicidas, rituais para um divórcio, para os que abandonam seus recém-nascidos em um córrego ou na casa de parentes. Não há rituais para os que desistem de um livro, para os que desistem da literatura, para os plagiadores de cueca, os que alternam noites de ansiolítico com noites de derby e rum muntila. Não há rituais para os que largam a escola, rituais para o cansaço. Não há festejos nenhum para uma desistência. Tudo isso ocorre no escuro, à meia voz, às escondidas. Apenas o que permanece é festejado. Não há rituais para imprevistos, para o que desanda, para o que fracassa. Para isso, há o poema.